contemplar esse universo mais amplo, mas são 2 ou 3 ou 4 perguntas abertas que a gente faz para todas as pessoas que a gente vai ouvir para reconstituir esse passado. Então, a metodologia da história oral é muito favorável porque nos permite reconstituir o passado através da memória dos nossos entrevistados. E eu desenvolvi, com a pesquisa do Carnaval, uma metodologia com história oral que se baseou nas fotografias históricas que os meus depoentes me traziam por ocasião da entrevista. No começo eu pretendia trabalhar só com oralidade, mas já no segundo depoente que eu fui entrevistar, que foi o seu Zezinho do Morro da Casa Verde, seu Zezinho foi ao Museu da Imagem do Som para ser entrevistado, levando no bolso uma meia dúzia de fotografias da época em que ele era criança, né, e jovem, e que ele participava do Camisa Verde e depois do cordão que ele criou, que era o cordão lá no Morro da Casa Verde. E aí eu comecei a perceber que não só a relação pesquisador-pesquisado se transformava quando a gente sentava lado a lado para olhar uma fotografia, e eu dizia para ele, seu Zezinho, eu não entendo nada disso aqui porque eu não vivi essa experiência. É o senhor que precisa me contar o que essa fotografia representa e qual a ligação que ela tem com o tema que a gente está discutindo, que é o tema do Carnaval Negro de São Paulo. Então ele sentia, né, porque toda vez que alguém da universidade, trabalhando temas populares, vai entrevistar pessoas das classes populares, já existe um certo temor, porque eles nos veem como detentores de todo saber, né, e se veem como ignorantes. E naquele momento em que eu me sentava ao lado dele, confessava toda a minha ignorância e pedia para ele ser o meu introdutor naquele mundo do Carnaval Negro que ele estava me mostrando via fotografia, se invertia a posição, né? Eu passava a ser aquela que nada sabia e ele sabia tudo e podia me introduzir naquele mundo. Então, a qualidade da relação se transformava. E depois eu comecei a perceber que os detalhes da imagem detonavam processos mais ricos de rememoração em seu Zezinho, né? Então, ele, observando a imagem, ele começava a lembrar outras coisas que ele não tinha sido capaz de relatar só pela oralidade. E eu também tinha a base mais segura para fazer perguntas específicas. Então, um detalhe de fantasia, um instrumento musical, um estandarte do desfile, permitiu que eu construísse perguntas com uma base muito mais sólida, que rendiam respostas muito mais ricas. E aí comecei a pedir para todos os meus informantes que me trouxessem as suas fotografias antigas, referentes ao tema do Carnaval, que era o que eu estava estudando, para que a gente pudesse fazer entrevistas mais interessantes. E com isso, ao final da pesquisa, eu tinha um acervo riquíssimo de imagens sobre o Carnaval de São Paulo que ninguém tinha, né? Porque eu fui reunindo 4, 5 fotografias de um, com mais 5 ou 6 fotografias de outro, mais 10 de outro, e eu tinha um acervo que na verdade abrangia vários aspectos do Carnaval Negro de São Paulo e um acervo que na verdade dialogava ricamente com os depoimentos orais que eu tinha colhido. Durante todo o processo, eu pedia as fotografias emprestadas, eram geralmente fotografias pequenininhas, muitas delas amarelecidas, dobradas, às vezes rasgadas, faltando um pedaço no canto, e eu deixava no laboratório fotográfico do MIS, e os técnicos do MIS faziam um processo de construção do negativo a partir do positivo, um trabalho de melhoria técnica do conteúdo daquele negativo, e a construção de uma fotografia ampliada do tamanho de uma folha de papel. E quando eu levava a fotografia para devolver para o meu depoente, eu levava a cópia melhorada e ampliada que tinha sido feita no Museu da Imagem do Som. E novamente a gente se sentava agora com essa cópia ampliada entre nós e surgia um outro depoimento muito mais rico e muito mais interessante a partir dessa foto melhorada e ampliada. Então vocês vejam como é que a gente foi, na verdade, explorando a memória dos meus informantes. Primeiro eu te pedia que me contasse
a sua história ligada ao carnaval. Ele falava livremente. Eu tinha, a partir de leituras, de exame de bibliografia, de estudos de algumas obras sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, elaborado uma série de temas que eu achava que eram importantes e que eu queria que todos eles falassem sobre esses temas, para que depois também os depoimentos pudessem ser comparáveis entre si. Então era uma lista de uns 10 ou 12 temas que eu imprimi em letras grandes e ficava no meu colo, enquanto eu ia conversando. E aí eu ia olhando de soslaio para essa lista e ia vendo quais eram os temas que eles naturalmente se referiam ao falar do passado. E sempre sobravam uns 4 ou 5 temas que eles não se referiam. E aí no final eu dizia, olha, sobre esse assunto você não tem nada para falar? E sobre esse assunto? E aí, na verdade, todos eles falavam sobre todos os temas. E se algum deles me trazia um tema inesperado, trazendo algum aspecto novo do Carnaval de São Paulo que eu não conhecia e que ele estava introduzindo, eu acrescentava nessa lista para que os próximos também falassem a respeito desse novo tema. Com isso eu fiquei com uma série de depoimentos orais que se complementavam, né, e que se enriqueciam mutuamente. E com uma quantidade significativa de fotografias, não só cedidas, ampliadas e melhoradas, mas todas elas comentadas, né, que me permitiam, então, dialogar constantemente com os depoimentos orais. Esses depoimentos foram todos transcritos. Para cada hora gravada, a gente tem que calcular de 4 a 5 horas de trabalho de transcrição, que é o trabalho mais difícil e mais pesado. A transcrição que a gente faz, no primeiro momento, é aquilo que a gente chama de transcrição suja, em que tudo aparece, os tas, os ois, os nés, os compreendeu, os suspiros, os silêncios. E como, na verdade, esses depoimentos foram colhidos por mim, um auxiliar de pesquisa, que fez a transcrição, e a transcrição foi revista por mim, também a gente anotava ao lado, entre parênteses, todas as emoções que a gente tinha percebido durante o processo de construção desse depoimento. Então, sorriu, chorou, fez um longo silêncio, demorou para se recuperar para conseguir continuar narrando, na verdade, se desestruturou, tivemos que esperar um certo tempo para retomar. Houve casos em que a gente não pôde retomar o depoimento no mesmo dia, tivemos que retomar só no dia seguinte, tal a emoção que perpassou essa reconstrução do passado. E tudo isso ficava anotado, porque tudo isso tem significado na hora da análise do material. Aí eu, na verdade, depois de transcritos esses depoimentos, fiz aquilo que a gente chama de fichamento temático, em que a gente vai lendo os depoimentos e vai anotando nas margens os diferentes trechos a que assunto cada trecho se refere, né? E aí, depois, a gente organiza os depoimentos. Agora, não mantenha uma cópia daquele depoimento inteiro que a pessoa deu, né? E corta o depoimento dela nos diferentes trechos organizados tematicamente, né? E aí o que a gente faz? A gente trabalha do primeiro que foi entrevistado até o último, na ordem que a gente foi fazendo essas entrevistas, porque nós não somos os mesmos ao longo do processo. A gente vai se modificando conforme a gente vai mergulhando no tema que a gente está pesquisando. Então, a forma de fazer a pergunta, a maneira de dialogar com os nossos entrevistados vai se modificando conforme a gente vai absorvendo os conhecimentos que eles vão nos trazendo. Então, por isso é importante trabalhar na hora do fichamento com a ordem dos depoentes, na forma como na sequência que a gente os entrevistou. Então eu tinha, por exemplo, as relações entre a entidade carnavalesca e as famílias. Aí eu tinha primeiro o depoente, e tem o trecho que ele disse a respeito desse assunto. Depois segundo depoente, e o trecho que o segundo disse, o terceiro, e assim por diante. Então, eu organizo as falas agora, tematicamente, reunindo num único tema todas as falas na sequência em que eles foram entrevistados. E ao fazer o meu relatório de pesquisa e construir os meus artigos e todo o material, eu vou trabalhando
com a bibliografia que existe a respeito daquele tema, né? O que as obras que falam sobre escolas de samba, sobre cordões, sobre carnaval e família disseram, né? E o que a realidade pesquisada me mostrou. E aí eu posso concordar com o que já existe na bibliografia, eu posso, na verdade, concordar em parte e mostrar aquilo de novo que os meus informantes trouxeram, eu posso discordar completamente, dizer, olha, a bibliografia diz uma coisa, mas a realidade concreta mostrou outra completamente diferente, e eu posso trazer uma série de pontos novos que a bibliografia ainda não havia, na verdade, discutido a respeito daqueles temas, né? Então, foi assim que, na verdade, eu fui trabalhando com o material que eu ia colhendo e criando uma maneira de trabalhar em que as categorias sociológicas são importantes, né? Se é um homem, se é uma mulher, se é um jovem, se é um idoso, se ele tinha um papel de liderança como chefe ou diretor de uma escola de samba, se ele era um mestre-sala famoso, se ela era uma porta-bandeira, se ele era um passista, qual o papel dele dentro do desfile carnavalesco e qual a visão que ele constrói segundo esse papel que ele exerce dentro do folclore. E depois eu fui, na verdade, dialogando com as imagens e com os depoimentos para a construção do texto final. Porque muitas vezes, ao me remeter à imagem, uma riqueza muito maior de informações e de interpretações puderam ser construídas. Um dos problemas que eu tive quando eu fui editar o meu doutorado sobre o Carnaval de São Paulo, que se chama Carnaval em Branco e Negro, que eu trouxe aí para vocês verem, na primeira parte tem toda a parte do texto, que foi produzido a partir dessa pesquisa toda, e na segunda parte tem um álbum de fotografias que eu organizei, falando sobre carnaval branco e carnaval negro, né? E que são mais de 120 e tantas imagens que foram organizadas e com uma legenda grande que eu construí, explicando essa imagem. E aí a minha ideia, quando eu fui discutir com a editora como é que a gente ia fazer esse livro, era que as imagens estivessem inseridas dentro do texto, né, ao longo de todo o tempo, porque várias vezes eu me refiro a uma fotografia na hora que eu estou discutindo um determinado aspecto desse carnaval. Mas a editora disse, não, esse álbum que você fez é um álbum tão interessante e é um recurso tão forte para a venda do próprio livro, a gente não quer, na verdade, desmontá-lo, a gente quer imprimi-lo na forma como você organizou. Na verdade, eu tinha organizado para dar para a banca examinadora na hora da defesa, para eles terem um suporte imagético para acompanhar o texto que eu tinha escrito. E aí eu ia fazendo a revisão do livro, que a gente faz 2 ou 3 revisões, e ia ficando cada vez mais irritada pelo fato de eu não poder dialogar no meu texto com a fotografia. Até que na última revisão eu tive a ideia de colocar em cada ponto em que havia uma referência importante na fotografia, uma maquininha no meio do texto, interrompendo o texto. Símbolo de uma máquina fotográfica. E o número da fotografia que a pessoa deve, na verdade, se remeter para entender melhor aquilo que eu estou discutindo naquele momento. Então, o tempo inteiro é uma discussão do carnaval em que a fala do depoente e a imagem cedida por ele funcionam como detonadores desse processo de construção do conhecimento. E aí, quando eu levei para a editora da USP essa ideia, a moça que estava fazendo o projeto editorial do livro falou, mas a senhora está usando um recurso da informática, professora? Eu não sei se é recurso da informática ou não, eu estou querendo, na verdade, é que o meu leitor possa saber o que eu estou querendo dizer quando eu falo nesse determinado evento que está fotografado. Ela falou, olha, é um recurso completamente novo que a gente vai incorporar em outras publicações. Eu falei, não tem problema, pode incorporar quanto vocês quiserem. Então foi uma saída para permitir esse diálogo, porque o diálogo foi fundamental no processo de construção do conhecimento. A imagem fala muito mais, às vezes, do que o próprio depoimento. E a imagem faz o meu depoente falar muito mais sobre o seu passado, né? Então, por isso é que, na verdade, essas fotografias foram tão ricas no processo de reconstrução. Conseguiu ou não? Não. Olha que pena.
Eu trouxe um CD em que, na verdade, a gente tentava discutir isso de maneira mais